Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, então, já que acabamos Física 2 há alguns dias, vamos começar então a 3. Só um disclaimer, né? Eu ia começar a 3 gravando numa sala da faculdade mesmo, só que como tem a galera fazendo concurso essa semana, essa primeira aula de Física 3, como ela é muito mais teórica, ela tem quase nenhuma fórmula, eu vou então acabar gravando aqui em casa mesmo, porque eu vou usar pouco o quadro e não precisa de um quadro gigante para essa primeira aula. Então, nas próximas aulas, que as fórmulas voltam a ficar grandes, eu volto para gravar na faculdade. Bom, então, a bibliografia básica do curso, as 4 físicas, sempre tem a bibliografia como o livro do Moisés, como principal, que é o curso de Física Básica, dessa vez volume 3, que trata da parte de física elétrica ou eletromagnetismo, sendo que a física elétrica, você pode dividir o eletromagnetismo você pode dividir a física elétrica em 3 partes basicamente, que é a eletrostática, que trata de cargas elétricas em repouso, a eletrodinâmica, que trata de cargas elétricas em movimento, ou seja, quando tem corrente elétrica e os circuitos que a gente vai estudar, e o eletromagnetismo, quando a gente tem corpos que têm propriedades magnéticas que vão interagir então com correntes elétricas e com cargas elétricas. Né? No entanto, a física 3 ela é uma introdução ao eletromagnetismo, embora muito complexa já, só que depois, física 3 é matéria de quinto período. No sétimo período tem a própria matéria de eletromagnetismo, que ela é mais complexa, a matemática é bem mais complexa, e só que na faculdade a gente acaba estudando, na matéria específica de eletromagnetismo, a parte de magnetostática, né? Então a parte de magnetodinâmica a gente não estuda na graduação, você estuda isso em pós-graduação, que já é algo extremamente complexo, né? E a bibliografia de eletromagnetismo, só antecipando aqui, normalmente a gente utiliza o livro de eletrodinâmica do Griffiths. E então, aí começa a ter, na parte de eletromagnetismo mais avançada, em sétimo período, mistura com conceitos de quântica e tal, aí as coisas ficam muito mais complicadas. Então, vamos começar então Física 3, só lembrando então, santos do dia, hoje é dia 13 de julho, Santo Henrique II, Sacro Imperador Romano Germânico, que viveu de 973 a 1024, São Silas, que viveu na época dos apóstolos, morreu no ano 50, São Esdras, profeta do Antigo Testamento, viveu no século V a.C., e Santa Teresa de Jesus dos Andes, santa chilena, que viveu de 1900 a 1920. Bom, então, para introduzir eletromagnetismo, vamos começar com a parte de eletrostática, que é quando a gente tem cargas elétricas em repouso. Então, só dar uma breve introdução sobre o estudo da eletricidade. A gente tem na natureza 4 tipos de forças principais, né? Que é em ordem decrescente de força, ou seja, da maior para o menor. A força nuclear forte, a força eletromagnética, a força nuclear fraca e a força gravitacional. Aí vocês me perguntam, por que então que a gente estuda primeiro a força gravitacional na Física 1, se ela é a mais fraca de todas? Que basicamente só dá para sentir ela de forma mais significativa quando a gente está em distâncias astronômicas, né? Bom, é um questionamento importante, tanto é que muitos falam, né, que como se a força gravitacional fosse a principal força que atua no universo, já que a gente consegue sentir ela mais fácil, já que, né, a gente observa os corpos caindo o tempo inteiro. Só que ela é a força mais fraca que tem, e a força eletromagnética é muito mais forte. Tanto é que existem algumas pessoas que tentam explicar o universo considerando muito mais o eletromagnetismo e depois mistura com o estudo de plasma, né, que é o quarto estado da matéria, onde você tem um gás altamente quente e muito ionizado, e
que tentam explicar então que o principal agente do universo não é a gravitação, mas sim o eletromagnetismo e o plasma, né? Quem fala bastante disso é um canal chamado Inteligentista. Bom, então temos então essas quatro forças. A força eletromagnética é a segunda mais forte, só que ela só foi começar a ser estudada de forma mais bem detalhada ao longo do final do século XVIII e XIX. Basicamente, o século XIX é o século do eletromagnetismo, né? A maior parte dos avanços do eletromagnetismo que a gente estuda é no século XIX, né? Bom, então você vai ter, basicamente, antes do século XIX, alguns pequenos experimentos envolvendo cargas em repouso, envolvendo pequenos conceitos de magnetismo, mas nada muito sistematizado em nenhuma forma, basicamente. Você tem, basicamente, a invenção da pilha voltaica e pequenos experimentos. No século XIX, principalmente com Faraday, e no final do século XVIII com Coulomb, os estudos vão ficar muito mais interessantes. Aí você vai ter, no final do século XIX, a unificação de várias áreas da física, com Maxwell. Só lembrando, o Faraday, ele é o cara que descobriu a indução eletromagnética, e ele descobriu então que campos magnéticos produzem correntes elétricas, ou seja, se produz corrente elétrica, produz campos elétricos, né? Ou seja, campos magnéticos produzem campos elétricos. E então, Maxwell, no final do século XIX, vai comprovar que o contrário também ocorre, e campos elétricos podem produzir campos magnéticos. E o Maxwell, então, a gente vai ver as equações de Maxwell no final do curso de Física 3, ele vai unificar todo o eletromagnetismo, então ele vai unificar a parte de eletricidade, magnetismo e a óptica, já que a luz é uma onda eletromagnética, né? E no finalzinho do século XIX, começo do XX, vai ter uma série de experimentos que são os famosos experimentos de Frank Hertz, para a produção de ondas de rádio, e ele vai então comprovar as equações de Maxwell, né? E no começo do século XX, com a relatividade restrita e depois com a relatividade geral, vai ser então uma nova unificação, já que a gente vai tratar, ao invés de um campo gravitacional, também de um campo eletromagnético, né? Bom, então, fazendo uma breve introdução histórica, essa aula é muito mais teórica do que demonstração. Os estudos do magnetismo e de eletricidade começam na Grécia Antiga, mas de maneira bem superficial, né? O que eles observaram na Grécia Antiga é que algumas substâncias na natureza, como por exemplo o âmbar, que é uma resina de árvore que fica fossilizada e se solidifica ao longo de séculos, quando atritado com alguns objetos, por exemplo, alguns tecidos de lã principalmente, atraía pequenos objetos como alguns pedaços de palha, por exemplo. Então, eles atritavam lá o âmbar com um pedaço de lã, com tecido de lã, e atraía pequenos objetos como palha. O âmbar, em grego, se escreve, né, electron, só que com K, né? Então, o âmbar, em grego, é electron. Então, basicamente, o que foi descoberto no início, na antiguidade, é basicamente isso, magnetismo. Depois a gente já pula direto para o século XVIII, onde Charles Dufay vai perceber que, dependendo do material, o âmbar é um material que, quando atritado, ele atraía pequenos objetos. Mas, dependendo do material, ele pode repelir outros objetos, né? E ele descobriu, então, dois tipos de carga, né? Que ele descobriu que o âmbar pode ficar eletrizado e o vidro também, né? Com isso, ele criou um conceito que ele chamou de uma propriedade vítrea dos materiais, que Benjamin Franklin vai associar à carga positiva. Depois, ele
Benjamin Franklin vai chamar essa propriedade vítrea, entre aspas, dos materiais, por causa do estudo do vidro que foi feito, de... só aqui um erro, né? Antes do Charles Dufay, no século XIX, em 1600, William Gilbert escreveu um tratado chamado De Magneto, que ele menciona que outros corpos se eletrizam por atrito, tais como vidro, enxofre e etc. Né? Então, voltando a 1733, quando Charles Dufay descobriu que certos objetos se eletrizam de forma diferente, né? Então, quando você tem um vidro eletrizado, ele é chamado de propriedade vítrea, que Benjamin Franklin associou à carga positiva. E ao âmbar ele associou à carga negativa, né? Tanto que âmbar é chamado de elétron em grego, e o elétron é a partícula de carga negativa, né? O Franklin também observou que os processos de eletrização eles não criam cargas do nada, mas simplesmente a transferem, né, de um corpo para o outro. Então ele acabou criando então a lei de conservação de carga, né? Lembrando que nós temos a lei de conservação de energia e a lei de conservação de massa da química, né? Então a lei de conservação de carga é que nenhuma carga nova é criada do nada, simplesmente a transferência de carga de um corpo a outro. Essa transferência a gente vai ver depois. Tem os 3 processos de eletrização principal, que é contato, atrito e indução. O fato de a gente chamar de elétron e o elétron ter carga negativa é meramente arbitrário. Poderia ser o elétron carga positiva e o próton carga negativa. É só uma maneira arbitrária. O que importa é que eles têm cargas opostas, né? No entanto, o Franklin ele acreditava que, na real, a transferência de carga de um objeto a outro era feita pelas cargas positivas, ou seja, pelos prótons. Na época não se tinha um conceito de próton ainda, isso é só no final do século XIX que vai surgir. Mas, então ele achava que a transferência de carga era feita pelas partículas positivas do material. Imagina, então, lembra das aulas de Física 2 que eu falei que, inicialmente, na termodinâmica, tinha gente que achava, alguns cientistas achavam que o calor era uma espécie de fluido que fluía de um corpo a outro, quando tinha, por exemplo, um fluido que fluía de um corpo mais quente para o mais frio, que eles chamavam de calórico. No eletromagnetismo tinha um nome similar, já que o Franklin acreditava que essa transferência de carga era como se fosse um fluido que transferia carga de um corpo a outro. Mas não tem um nome específico, como no caso do calórico, né? A transferência ocorre por contato e o objetivo do atrito é meramente de incrementar o contato. Do ponto de vista microscópico, a eletrização por atrito é algo muito complexo, que a gente nem estuda aqui na Física 3. Né? Aqui eu já acabei antecipando, né? O sinal da carga adquirida por um corpo depende de como ele é eletrizado. Então, por exemplo, o âmbar eletriza negativamente, enquanto o vidro eletriza positivamente. Perdão. O âmbar se eletriza negativamente com atrito com a lã e positivamente com enxofre. Bom, então, o próximo avanço, na real não está exatamente em ordem cronológica, mas em ordem de importância, aconteceu um pouco antes dos experimentos de Charles Dufay, em 1733, que foi em 1729, com Stephen Gray, que ele criou o conceito de condutores isolantes. Né? Claro que hoje em dia a gente tem mais conceitos, né? De isolante é algo que não conduz corrente elétrica, e condutor é algo que conduz bem, né? É claro que hoje em dia a gente tem conceitos de semicondutores que conduzem mais ou menos corrente elétrica, depende do material, de condições. A gente tem os supercondutores que conduzem muito bem e por aí vai. Mas o conceito principal que interessa aqui para a gente aqui é de condutores isolantes, né? Então, condutor, material que conduz muito bem carga elétrica e corrente elétrica, consequentemente. Isolante, material que não conduz corrente elétrica ou carga elétrica. Exemplos de materiais isolantes: vidro,
quartzo, água destilada e os gases em condição normal. E o âmbar também, isolante. Condutores, metais, água com sais ou ácidos ou bases, o corpo humano, etc. Tem uma curiosidade que é muito difícil realizar experimentos de eletrostática em regiões dos trópicos, muito quentes, por exemplo, o Brasil, a maior parte do território brasileiro, devido à umidade do ar, já que a umidade do ar faz com que o corpo humano conduza a eletricidade de maneira mais fácil, E em países frios também ocorre isso, No inverno, quando você liga o aquecedor, que vários países frios dependem de ligar o aquecedor em casa, E quando você liga o aquecedor, a pele humana também sofre muita transpiração e com isso fica muito úmida. E se, por exemplo, você andar num tapete espesso, que vai, por eletrização por atrito, vai eletrizar o seu corpo, se você tocar em certos objetos metálicos, pode sair uma pequena faísca, Quando nós encostamos em um objeto carregado, a carga dele transfere para o nosso corpo, que vai passar para o nosso corpo e vai, então, passar para a Terra, Vai ser aterrada. Vai transferir para a Terra, Tanto que quando a gente tem os fios de aterramento é justamente para isso, que é quando a gente tem que transferir o excesso de carga para a Terra para neutralizar o corpo, Porque o excesso de carga, a gente vai ver mais para frente quando a gente estiver estudando circuitos, o excesso de carga, consequentemente de corrente elétrica, pode danificar inclusive um circuito por efeito Joule, já que muita corrente elétrica em um material que não suporta pode causar calor pelo efeito Joule e inclusive queimar o fio, Então, é isso, basicamente. Então, agora a gente pode definir um experimento muito interessante, que é o do eletroscópio. O eletroscópio é basicamente o seguinte. Ele é um experimento muito interessante para se estudar os processos de eletrização. Também é conhecido como eletroscópio de folhas, Então imagina que eu tenho um recipiente fechado a vácuo, entra nele uma haste que tem duas folhas. Aqui eu vou botar elas separadas já, mas elas estão inicialmente juntas, assim. Eu tenho aqui em cima uma esfera metálica. O recipiente é isolante, normalmente vidro, E o conjunto haste e esfera são condutores, Então, se eles são condutores, eu vou colocar aqui várias cargas negativas, A eletrização, o experimento consiste no seguinte: vamos supor que eu aproximo dessa esfera condutora um bastão de vidro carregado positivamente. Como é que eu posso carregar esse bastão positivamente? Eu posso, por exemplo, esfregar ele num tecido, de forma que eu vou retirar elétrons dele, e se eu retirar elétrons dele, ele vai ficar carregado positivamente. Se eu aproximar esse bastão, ou até encostar, de preferência encostar, já que já vimos que a eletrização por atrito ela é bem complexa do ponto de vista microscópico, então, e é simplesmente para facilitar o contato, Então eu encosto esse bastão de vidro no eletroscópio, nas partes esféricas. O que vai acontecer? Ele é positivo. O eletroscópio está inicialmente neutro. O que quer dizer um corpo neutro? Quer dizer que ele tem quantidades de carga positiva e negativa igual. Então, ou seja, ela se neutraliza.
Se eu encosto um corpo positivo, ele vai atrair as cargas negativas, né? Só lembrando, né? A força eletromagnética é muito mais potente, muito mais forte que a força gravitacional, só que a força gravitacional é sempre atrativa. A força eletromagnética ou força elétrica pode ser atrativa ou repulsiva, né? E normalmente esses dois efeitos se anulam, né? Então, eu encosto um corpo carregado positivamente, ele vai atrair as cargas negativas. Então, se ele for atrair as cargas negativas, você concorda que aqui ele vai ficar carregado positivamente, já que ele vai retirar a carga negativa? Então ele vai ficar, eu vou desenhar só a haste, a haste então vai ficar carregada positivamente. Dessa forma, então, se os elétrons vão ser deslocados para cima porque eles vão ser atraídos, em cima, então, vai ficar mais carregado negativamente. Então, vai ficar carregado negativamente em cima e positivamente embaixo. Ou seja, ele está polarizado, né? Tem a polarização de cargas. Então, se aqui está positivo e aqui em cima negativo, você concorda comigo que aqui tá as duas folhas do eletroscópio normalmente são materiais diferentes, né? Folha de ouro, folha enfim, lâmina de alumínio, etc. Se as duas estão carregadas positivamente, você concorda que elas vão repelir uma outra, né? Então, o experimento do eletroscópio, quando você aproxima um objeto, ele vai separar as folhas, né? E você pode calcular, inclusive, a intensidade da força elétrica pelo ângulo que essas folhas se separam, né? Só que o que acontece, esse então foi um exemplo de eletrização por contato. O que acontece, por exemplo, se eu, além de carregar positivamente uma haste de vidro e aproximar ou encostar da esfera, eu também colocar a mão na esfera, envolver a esfera. Bom, se eu colocar a mão, eu estou em contato com o solo, ou seja, eu estou em contato com a terra. O que vai acontecer, basicamente, então, é que a terra tem elétrons, né, que vai ser percorrido através do meu corpo de forma a neutralizar a quantidade de carga. Vão ser atraídas, né, através do meu corpo para a esfera carregada positivamente, né? Mas o efeito que parece é que a carga repelida, a carga positiva repelida pelo bastão, se deslocasse através do meu corpo, através da Terra. Mas na real é o efeito inverso. Os elétrons, a carga negativa da Terra, percorre o meu corpo, sendo atraída até a esfera metálica, né? Bom, então aqui já estão, a teoria basicamente acabou. Tem algumas curiosidades a mais que eu vou falar. Então vamos anunciar então a lei de Coulomb. A lei de Coulomb é o seguinte: a gente está falando de eletrostática, ou seja, não tem movimento, nada varia com o tempo. Então, imagina que eu tenho duas cargas pontiformes. Essa questão das cargas serem pontiformes, ou seja, as dimensões dela não serem muito maiores do que a distância entre elas, é uma aproximação que a gente faz semelhante a quando a gente fala de massas pontiformes, né, na física 1, quando a gente fala de corpos pontiformes. Né? E como a gente tem a lei
da força gravitacional na mecânica, aqui a lei de Coulomb é análoga ao eletromagnetismo, né? Agora vocês vão ver que na física 3 em diante, aí tem muita coisa que é análoga à mecânica. Então vocês vão ver muita forma de corrente elétrica, de força eletromagnética, de força elétrica, que são muito análogas, de oscilações de circuitos, que são completamente análogas às equações que eu tive de mecânica, o que torna, de uma certa forma, o estudo mais fácil e também é muito bonito de se ver, né? Porque, no fundo, né, a física inteira está completamente relacionada, né? Só uma curiosidade, antes de anunciar a lei de Coulomb, isso aqui não é tão importante, mas é legal falar. O outro cientista interessante foi Joseph Priestley, que em 1766 ele fez um experimento, um recipiente metálico eletrizado, e onde a superfície interna dele não ficava carregada e não são exercidas forças elétricas sobre um corpo de prova inserido dentro dele. O que ele provou com isso? Ele provou, então, que o que fica carregado é a superfície externa do objeto, né? E no recipiente metálico eletrizado. E a superfície interna dele não. Ou seja, as cargas, elas estão polarizadas, elas estão concentradas na superfície do objeto e não no objeto como um todo, né? Isso vai ser importante mais para frente, quando a gente já tiver algumas aulas mais para frente, quando a gente for falar de campo elétrico e da lei de Gauss. A lei de Gauss define um fluxo elétrico calculando, por exemplo, quantas linhas de campo atravessam uma superfície num determinado tempo, né? E essa noção, né, de você considerar que num corpo esférico, por exemplo, a superfície dele está carregada e o interior, a carga é nula, é muito importante por causa disso, né? Então, o experimento de Coulomb foi feito por volta de 1785, onde ele fez então uma balança de torção. A balança de torção, ela tem duas hastes que tem duas cargas, né? Então se carrega uma esfera, tem duas cargas não, perdão, tem duas esferas, né? Que vão ser carregadas, né? Carrega-se então a esfera com Q1 e aproxima a outra de carga Q2. Como é balança de torção, né? Lembrando de aula física 1, a grandeza do torque, que é uma força que está associada a quando você produz uma rotação de um objeto em torno do seu próprio eixo. O torque produzido pela interação entre as cargas faz girar a haste. Para reconduzir a posição inicial de equilíbrio, é preciso torcer a fibra por meio de um ponteiro. A força de interação pode ser calculada em termos do ângulo de rotação do ponteiro. Então, vamos então enunciar a lei de Coulomb da seguinte forma. Como eu falei que ela é análoga à força gravitacional, nós temos que a força elétrica é igual a uma constante K vezes o módulo da carga Q1 vezes o módulo da carga Q2 dividido pela distância R12 entre elas, né? Então essa é a lei de Coulomb, né? Essa constante K, constante elétrica, ela é 1 sobre 4π ε0.
Esse epsilon zero é uma grandeza que a gente chama de permissividade elétrica do vácuo. Permissividade elétrica, só que esse zero, E0, quer dizer que é do vácuo, né? Essa grandeza é mais ou menos 8,85 vezes 10 a menos 12 Coulomb ao quadrado sobre Newton por metro quadrado. Lembrando então que a força elétrica é medida em Coulomb, representado pela letra C grande, C maiúsculo, né? Ou então, o K, que é 1 sobre 4π vezes esse valor, é K igual, aproximadamente, eu vou arredondar, né? 9 vezes 10 a 9 Newton metro quadrado sobre Coulomb. O valor aqui é 8,99, mas eu vou arredondar para 9, que é o valor que encontramos, né, em provas de ensino médio. No entanto, essa constante de permissividade elétrica, ela foi estudada melhor por um cara que na real estudou um pouco antes do experimento clássico do Coulomb, de 1785, que foi um tal de Cavendish. Então, Cavendish, em 1772, ele estudou essa constante e ele viu que, por exemplo, se ao invés de colocar o expoente, né, da lei de Coulomb, R12 ao quadrado, eu colocar como R12 2 mais epsilon, ele viu que esse epsilon em módulo é da ordem menor que 2%. O que isso quer dizer? Como o Coulomb fez experimentos desde no final do século XVIII, a precisão não era tão grande, então tinha muito erro de percentual, né? Já que a gente, na física experimental, quando a gente vai calcular uma grandeza, a gente tem que sempre considerar que tem propagação de erro, né? Porque a gente pode cometer erro de vários momentos, de várias maneiras, né? A gente pode cometer um erro por erro nosso mesmo, ou por um experimento de medição não ser tão adequado. Então, tem que sempre fazer cálculo de propagação de erros, né? Normalmente, se a gente está em física experimental, a gente encontra a medida de uma grandeza. Por exemplo, você mediu, não sei, distância. Aí você mediu, você achou, sei lá, 5 centímetros. Dependendo do objeto que você mediu a distância, se for uma régua, um paquímetro, etc., uma trena, você coloca a propagação de erros mais ou menos, ou seja, o valor pode ser um pouco maior ou um pouco menor que 5 centímetros, vamos supor 0,05. E se a propagação, e aí com isso você calcula o erro da medida. Se ele for menor que 5%, normalmente o seu resultado, a sua medida foi boa. Se ele for maior que 5%, você fez errado e tem que refazer, né? E muito depois, já no século XX, E.R. Williams em 1971, provou que essa grandeza que o Cavendish introduziu para calcular a melhor precisão é em módulo menor que 3 vezes 10 a menos 16. Então já temos o quanto melhorou a medida do século XX para o século XVIII, né? Aqui só também uma consideração, não é tão importante assim. Em questão de sistema de unidades,
A gente tem um sistema internacional, né? Sistema internacional, também chamado de SI, os mais chegados, ele pode ser chamado também de MKS, ou seja, metro, quilo, quilograma, né? E segundo. A unidade Coulomb que a gente usa para força elétrica, ela está no MKS, né? Coulomb nada mais é que a quantidade de carga que atravessa por segundo a seção de um condutor que transporta uma corrente contínua de 1 ampere. Deixa eu ver mais para frente que a corrente é medida em ampere, né? Uma grandeza, que a corrente nada mais é a quantidade de carga por segundo que atravessa uma seção transversal, né? Normalmente um fio, né? Só que a gente tem também um sistema usual, que é o CGS, centímetro, grama por segundo. Em que a constante K no sistema CGS é igual a 1. E tem a grandeza usual, que a gente chama de unidade de carga, ela exerce a força de 1 dina sobre outra carga idêntica à distância de 1 centímetro. Então, isso aqui é uma unidade usual, talvez vocês possam ver isso. Não sei se costumam cobrar isso em algumas provas, mas se cobrar já está aqui já. Aqui é só uma questão da lei de Coulomb, fazer um formalismo vetorial melhor. Temos então K módulo de Q1 vezes módulo de Q2 sobre R ao quadrado. Se a gente for representar isso de forma tridimensional, Z, Y, X. Vamos considerar que eu tenho uma carga que I índice I, né? E essa carga está a uma certa distância de cada eixo, né? Então, eu tenho aqui RI, eu tenho outra carga QJ, né? Eu tenho a distância entre elas e a distância de QJ até a origem, que é RJ, né? E aqui, essa distância é RJ, lembrando de operações com vetores, né? Regra do paralelogramo, RJ menos RI. Então, R21 é igual a R2 menos R1, ou seja, o versor R21, lembrando que, né, quando a gente trabalha com força, a gente tem que sempre falar que é uma grandeza vetorial, porque a força você está aplicando ela em um sentido. A força elétrica é a mesma coisa, ela tem, apesar de ela poder ser repulsiva ou atrativa, ela tem um sentido. Então, a gente calcula isso no versor, R21, que é R2 menos R1 sobre o módulo de R2 menos R1. Por fim, para terminar a aula, vamos falar de um conceito muito importante,
que é o de carga elementar. Carga elementar. Existe um valor qualquer que a gente pode atribuir para a carga? Não. Tem um valor mínimo, né? Que é a carga de um elétron, né? Que é chamada carga elementar. Essa carga, quer dizer, a carga total de um corpo, a gente calcula como a carga elementar do elétron vezes n, em que n é o número de partículas, né? Então, n igual 1, 2, 3, até, sei lá, 6, 20 vezes 10 a 19, por exemplo, né? Um número muito grande de partículas, né? Lembrando, então, existe um valor mínimo de carga na natureza, que é a carga do elétron. A carga do elétron é menos E e a do próton mais E, né? Lembrando que o valor em módulo da carga do próton e do elétron é o mesmo, né? É 1. Só que do elétron é menos e do próton positiva, né? O que muda do próton para o elétron é, além da carga, né, a massa, já que o próton é muito maior que o elétron. É 1836 vezes maior que o elétron, né? Então, a carga elementar E é mais ou menos 1,602 vezes 10 a menos 19 coulomb. A gente aproxima, né, para 1,6 vezes 10 a menos 19. Só para ter uma ideia, então, a carga num fio, imagina que eu tenho um fio aqui, uma corrente I. A carga que atravessa sua seção transversal, então imagina que ele atravessa essa área, né, por segundo, equivale a 6,24 vezes 10 a 18 elétrons. Bom, com isso então, acabamos nossa primeira aulinha. Ah não, acabou não. Um último conceito importante é o conceito de princípio de superposição. Esse princípio de superposição equivale para várias coisas na física. Então você tem, por exemplo, o princípio de superposição para forças na mecânica, o princípio de superposição para interferência, que vimos na física 2, e por aí vai. O que ele quer dizer? O princípio de superposição é: aqui a gente está considerando interação entre só duas cargas, mas pode ter, e realmente, e na maioria dos casos tem, interação entre mais que duas cargas. Pode ter 4, 10, 10 elevado a 16 cargas, por aí vai. Então, com isso, a gente tem que fazer a somatória das forças, né? Para você descobrir a força resultante que atua num dado sistema com várias cargas, você tem que fazer a força resultante entre elas, né? Então, a força resultante vale pelo princípio de superposição. F1 é igual a F12 mais F13 mais etc. até F1N. Ou seja, eu tenho, por exemplo, aqui uma carga Q1, aqui uma carga Q2, aqui uma carga Q3 e aqui uma carga Qn, né? A enésima carga.
aqui, né? Aqui elas são todas positivas, né? Então elas vão só se repelir. Se elas vão se repelir, aqui é a força que essa força, então, é a força que a 1 faz em N, apesar da notação estar ao contrário no livro, né? Mas aqui é a força que a carga 1 faz na carga N, ou seja, ela repele. E aqui a força que N faz em 1, né? Aqui a força que 2 faz em 1. E aqui a força que 1 faz em 2, né? Aqui a força que 3 faz em 1. E aqui, então, a força que 1 faz em 3. Ou seja, esse é um caso específico de 4 cargas, mas se a gente quiser calcular uma fórmula geral para qualquer sistema, a gente pode, então, criar uma equação geral que define, então, F1 é igual a lei de Coulomb, Q1 vezes somatório de I é igual a 2, já que tem que ser sempre 2, né? Que não existe interação com uma carga só, né? N, constante elétrica, QJ sobre módulo de RIJ ao quadrado, vezes o produto escalar conversor de RJ. Essa aqui, então, é a equação geral para N partículas, né? Bom, agora sim, então, acabamos o primeiro capítulo do livro de Física 3. Próxima aula, começamos a falar de campo elétrico, e aí temos que voltar para a faculdade, porque as fórmulas são muito maiores. Então é isso, obrigado a todos que assistiram, até mais, que Deus os abençoe.